Ok. E o internauta Rafael, está falando da Alemanha, está mandando abraços da Alemanha. Ele pergunta se o motor 1.9 da Fiat, quais são os carros que esse motor deve equipar? Então, obrigado pelo prestígio da Alemanha, né? Muito legal. A princípio, ele equipa o Linea, é o que está previsto, só o Linea no momento. A Fiat comprou a fábrica da Tritec, que era uma fábrica que produzia motores para BMW. Então ela está em processo de adaptação dos motores para os carros da Fiat. Eu acredito que esse motor 1.9 fique no Linea e ele chegue no Bravo ano que vem, quando o Bravo chegar ao Brasil, né? Seja lançado aqui, provavelmente 2009, 2010. Já me disseram que talvez o 1.9 equipe mais carros. Eu não sei, até o momento só o Linea e muito provavelmente o Bravo. Existe a possibilidade, quando acabar o acordo da GM com a Fiat para o uso desse motor 1.8, do motor 1.9 ser mais difundido entre os carros. Só que com a fábrica da Tritec eu acho que a Fiat não vai colocar não. Eu acho, mas são só suposições, as coisas mudam muito rápido, né? Então, a princípio só o Linea. Pois é, e vou aproveitar aqui, você falou do Linea e do Bravo. O Carlos está querendo saber se o Bravo chega em 2009 ou se poderia ser lançado até mesmo em 2008, mas você já falou que é 2009 ou 2010. Ele não chega em 2008, isso é certo. Porque a Fiat ia queimar cartucho demais esse ano. Sim, exatamente. O que ela está guardando para o ano que vem? Mudança no visual do Palio. Aí sim, mudança no visual da linha Fire. E o Bravo. É o lançamento do ano que vem. Então, acho que não chega em 2008 não. Não seria o caso de chegar em 2008. E do Linea, que você também acabou de falar, o JC está perguntando se vai existir mesmo o Linea Weekend. Eu acho que não, que a Fiat não vai vender o Linea Weekends, até porque as vendas das peruas não estão mais tão altas. Citar o exemplo do Fielder, que caiu incrivelmente de venda. Então eu não acho que chega o Linea Weekend, né? O Linea chega em setembro, confirmado já, mas eu acho que o Weekend não vem. Olha, tem uma pergunta aqui do Bruno, do Rio de Janeiro. Ele quer saber se com o lançamento do compacto M100 da EFA Motors, a gente até falava sobre isso hoje, que é considerado o carro mais barato vendido no Brasil, os preços dos carros populares, como Mille e Celta, vão cair? Você acha que isso vai motivar o mercado a baixar os preços? Não. Por dois motivos. Primeiro, porque o mercado está muito aquecido. Desde o ano passado, as vendas estão lá em cima. Primeiro semestre já fechou com recorde superando 2007. A economia brasileira está em alta. A tendência é que tenha aí não fique tão aquecido agora para o segundo semestre. Isso é uma tendência, mas isso é natural. Segundo, porque a EFA Motors não tem infraestrutura no Brasil. Parece que ela inaugurou 7 concessionárias em São Paulo e só uma, por exemplo, tem oficina. Sim, sim. Então, por mais que o carro custe 23 mil... não chega a 23. 22 alto. Né, 22 alto. Já tem, parece, direção hidráulica. Tem vidro elétrico. Parece que ele não tem direção hidráulica, ele tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado de série. E trielétrico. Uma coisa assim. Isso. Só que ele tem um motor muito fraco, 1.0. Eu não acho que cola, não vai pegar isso no Brasil não. Por enquanto não, mas se eles entrarem com muita força, abrindo concessionárias em vários lugares, aí sim, as montadoras nacionais teriam que derrubar um pouquinho o preço. Mas aí eu te pergunto, qual é o nome dele? Bruno? É o Bruno. Ô Bruno, você compraria um EFA Motors ou você compraria um Uno Mille? Pois é. Eu acho que com todo respeito à sua resposta, eu acho que você compraria o Uno Mille. Não, e a gente tem que lembrar o seguinte, enquanto o Mille e o Celta são jogados aos milhares no mercado, a EFA ela não tem condições de jogar tantos carros no mercado. A notícia que a gente viu hoje é que estão vindo alguns carros para o Brasil, um lote de 80 carros, um lote de 16, que não é só o N11, né, também tem uma perua, né? Então eles estão vindo às dezenas ainda, enquanto a gente fala, quando a gente fala de Mille e Celta, a gente fala aos milhares. Apesar do Mille ter o visual ultrapassado e do Celta ser bastante questionado atualmente pela dianteira um pouco desproporcional, esses carrinhos são bem feios, né? Esses da EFA. Então, parece uma Asa Towner. Essa realmente é muito parecido com a Asa Towner, né? Um pão de forma. É um pão de forma, exatamente. Agora, não deixa de ser interessante a chegada no mercado
num carro nesse valor, né, é sempre... Aumentando a competitividade é sempre melhor para o consumidor. Né? Não há dúvida. Mas aí pode realmente... ter um novo Lada, aí não pode. A gente quer que não seja, né? O Marcelo Castro, ele quer saber com relação aos Jeeps urbanos, como o Tracker TR4, haverá alguma plástica no TR4? Não. Eu acho que não, porque ele ganhou o motor flex, não tem muito tempo, e eu acho que a Mitsubishi não mexe nele agora. O Tracker, outro dia eu visitei uma concessionária da Chevrolet, eu faço isso periodicamente, visito concessionárias como se eu fosse um comprador. E aí fui numa concessionária aqui em Belo Horizonte para comprar um Tracker. Falei com o vendedor que eu estava assim, desestimulado, porque o Tracker estava com um pouco de ágio, apesar de não existir ágio mais, porque os preços são sugeridos, não são tabelados. E ele me disse uma coisa que eu não consegui confirmar. O Tracker ganha motor 2.0 flex no segundo semestre. Eu acho que não ganha não, porque ele não é muito vendido, só se a Chevrolet colocar motor flex power nele, que é pouco provável. Mas ele também não deve mudar. Só que a Suzuki, você falou do Jeep, a Suzuki volta no segundo semestre. Pelo menos é o que está previsto, assim, os rumores. A informação, se não me engano, é até do Marlos, que uma empresa já fechou a importação dos carros de novo para o Brasil. Seria uma novidade aí dos Jeeps que você perguntou. Exatamente. A gente está falando aqui do mercado, de lançamentos, mas não dá para a gente desvincular da questão econômica, né, da situação econômica, que nesse segundo semestre a gente tem algumas previsões um pouco diferentes do primeiro semestre, né, uma situação um pouco diferente no Brasil. Então o internauta Rock está perguntando exatamente sobre isso. Ele quer saber o seguinte: além dos lançamentos que vocês poderiam comentar, como a provável situação econômica, você acha que isso vai afetar a indústria automobilística? E ele complementa dizendo que acredita que a alta nos juros, na inflação e na inadimplência vai diminuir o ritmo de vendas. Até o diretor me informou que falta pouco tempo, então essa é a nossa penúltima pergunta. Um abraço aí para o internauta Rock, sempre me pega numas perguntas um pouco mais cabulosas, vamos dizer assim, mas apesar dessa não ser tanto não, eu acho que eu respondo sem problema. A gente não é economista, mas dá para a gente ter uma ideia sobre... Eu concordo, eu acho que não vai manter tão aquecido igual está não. Como o primeiro semestre. Como o primeiro semestre. Apesar de a gente ter muitos lançamentos também no segundo. Eu acho que 2008 fecha com recorde, superando 2007, mas eu acho que vai ter sim vão esfriar um pouco o mercado, até porque está quente demais, não consegue manter esse ritmo. Então, acho que vai dar uma queda, mas ainda fecha o ano batendo recorde. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Bom, então a gente está aqui no nosso limite, vamos fazer a última pergunta do internauta JCCG. Um abraço para ele, que também comenta lá no de 0 a 100. Pois é, está sempre aqui, tem alguns internautas que estão sempre aqui conosco no videochat, estão sempre lá no de 0 a 100. O Xarato Renato Dantas e o Renato de Brasília. E ele quer saber se o tão prometido Vectra Caravan vem ou não vem? Boa pergunta. Eu também não sei. Conversei sobre isso com o Marlos um pouco antes do videochat, foi uma pergunta que eu fiz para ele. Estava previsto sim para ser lançado, tinha sido até quase anunciado, mas eu acho que esfriou o negócio. Vamos esperar para ver. O Salão de São Paulo mostra muitas coisas, mas eu acho que não chega em 2008. Quem sabe 2009, né? Quem sabe. Então, Cris, muito obrigado. Agradecer aqui o Marcos, nosso câmera que está aqui sempre com a gente. Agradecer ao diretor também, que hoje dei um trabalhão para ele lá com muitas fotos. E quero agradecer especialmente você de casa pelo prestígio. E semana que vem, muito provavelmente, Paula Gomes aqui de novo, esclarecendo aí centenas de dúvidas sobre carros flex, consumo e outras coisas. Conto com a participação de todo mundo na semana que vem, dia 31, às 5 horas, no mesmo site que a gente tem, né, Cris? Exatamente. Então é isso, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Um grande abraço e até lá.